Módulo 8 começando, e nós vamos tratar de um assunto tão importante, tão delicado, tão negligenciado, que vale um módulo inteiro para falar disso. Nós vamos falar sobre nos integrarmos ao universo. Nós vamos falar sobre ouvir respostas, sobre acessar as respostas e todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida. E para isso, nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas. E neste módulo eu vou passar muitas perguntas, duas técnicas extremamente eficazes para você aprender a fazer as suas perguntas. Nós começamos no módulo anterior com o auto-coaching. Isso é, auto-coaching é para você performar melhor. E agora nós vamos começar a cocriar a nossa realidade através das perguntas, utilizando esse mecanismo fantástico para exercitar o nosso poder de criação. Acredita não, testa, vamos lá, começando agora, integrar toda a nossa mente, a nossa consciência, a consciência do universo. Na verdade, já estamos conectados, precisamos apenas aprender a utilizar, porque todas as respostas já estão disponíveis para nós. É a única coisa que a gente precisa fazer, é aprender a acessar, aprender a fazer esse movimento todo na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre sincronicidade. Sincronicidade foi um conceito criado pelo psicólogo Carl Jung. E a sincronicidade, ela é diferente da coincidência. A coincidência é um fato aleatório, né? Que é surpreendente, mas aleatório. A sincronicidade não. A sincronicidade, ela coordena dois ou mais eventos que são absolutamente significativos para quem vivencia esses eventos e eles naturalmente trazem uma resposta. Agora conta para mim. Se você não está esperando respostas ou se você não está atento, que sincronicidades você vai perceber na sua vida? Você acha que vai perceber alguma? Não, não vai. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que essas respostas estão chegando até nós através dessas sincronicidades? Ela é reveladora e essa sincronicidade, o entendimento que nós temos com ela não passa pelo crivo do raciocínio lógico. É no sentimento, é direto no coração. Você vai saber quando for uma resposta para você. Você não precisa nem se preocupar, é automático. Se você vivencia uma sincronicidade, você vai entender a resposta que ela está trazendo para você. Para isso, você precisa estar atento, conectado, precisa né, com a sua percepção aguçada para perceber os sinais e tudo que está acontecendo, e você tem que ter soltado alguma pergunta, né? Você tem que estar buscando alguma resposta. Esse entendimento espontâneo, Jung deu o nome de insight. E insight é a capacidade intuitiva, essa compreensão que vem do coração. Sabe aquelas ideias fantásticas que você tem tomando banho, no momento em que você relaxa? Isso é um insight, uma ideia, uma compreensão profunda a respeito de algo ou de alguém que você sente com muita clareza. Perceba, você sente com muita clareza que entendeu algo. Isso é um insight, uma ideia e essa capacidade intuitiva de obter respostas. E aí, antes da gente passar para a próxima parte, você lembra? Eu contei aqui em alguma aula a questão do Thanksgiving, que eu encontrei uma pessoa que me chamou para passar o Thanksgiving, lembra? Aconteceu naquela época uma série de sincronicidades. Na verdade, gente, vou contar para vocês, isso acontece comigo o tempo inteiro, porque eu faço muito, muito isso. É o livro que eu preciso ler, a informação, para tudo na vida eu faço uma pergunta. Por exemplo, qual vai ser o nome do meu curso? Eu fiz isso com Vida em Movimento. E as respostas vão chegando e eu vou
sentindo o caminho no coração. Aquela questão específica, porque é uma história bonitinha, foi uma história muito divertida. Eu tinha pedido para Deus, eu tinha nas minhas conversas com eu tinha falado, meu Deus, quero começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos com turmas presenciais. Estava sentindo muita falta de ter as turmas presenciais. Eu falei assim, eu quero começar um trabalho com as turmas presenciais e quero, tipo, 30, 40 pessoas para começar. E então vem essa moça, que eu nunca respondo, sério, assim, recadinho mal criado, coisas assim, exigências, né, que eu recebo às vezes em comentários no YouTube ou no Facebook, eu não respondo. E essa moça eu respondi. E ela falou assim, escuta aqui, quero falar com você, eu te mandei um e-mail, você não me respondeu. E aí eu fui falar, olha, eu respondi, ela não recebeu de novo. E aí ela me chamou no Facebook, no privado, e falou, eu não recebi de novo, você não está me respondendo. Ela foi insistente. E quando eu fui falar com ela, a sincronicidade foi dias depois, não é instantâneo, tá, gente? Presta atenção nisso. Dias depois de eu ter, mas não foram muitos dias também, de eu ter falado da minha conversa com Deus, falando assim, olha, eu quero começar a trabalhar com um grupo presencial, 20, 30 pessoas. Essa moça me procura, que mora aqui nos Estados Unidos, querendo trabalhar presencialmente, querendo que eu desse uma palestra para um grupo de 30, 40 pessoas. Quando ela disse isso, eu tenho um grupo aqui de 30, 40 pessoas, presta atenção, ela não usou, gente. Um dia eu ainda vou resgatar essas mensagens, sabe? Para ficar mais forte essa minha história. Eu não tô brincando com você. Ela escreveu 30, 40 pessoas. E eu tinha falado 30, 40 pessoas. Entende como isso, na hora, fez um sentido gigante para mim. A hora que eu ouvi isso, eu falei, pá, é ela. Eu não tive dúvida que era o que eu estava esperando. Só que ela veio com pacote. Além desse trabalho, veio também o Thanksgiving que eu tinha pedido, falando, eu quero passar um Thanksgiving típico americano, que eu tinha comentado com meu marido. Eu falei, não, eu quero passar um Thanksgiving típico americano, e ela me chamou para passar na casa dela, com a família dela, e foi fantástico. E hoje é uma grande amiga, uma amiga do coração. E isso foi uma sincronia gigante, percebida no sentido. É que esse foi muito literal, né? Foi um número. Às vezes não é. Às vezes é uma sincronia do tipo, uma vez uma moça não me conhecia e ela foi fazer o meu curso lá no Rio de Janeiro. E eu contei, ela falou assim, tá, a gente conversando, e aí ela falou, como é que você chegou, né? Como é que você decidiu vir até nós? Ela falou assim, eu não conhecia vocês, eu e a Dani, eu não conhecia, mas eu tive um sonho que eu estava arrumando as minhas gavetas e eu dobrava a meia e ela contou o sonho que ela teve para mim. E aí no dia seguinte ela encontrou com uma amiga e ela falou assim, não tô muito bem e tal. A amiga dela vira e fala assim, olha, vai ter um workshop aqui no Rio com essas moças aqui, você devia fazer. E aí ela não conhecia, ela foi procurar, viu o meu canal. Quando ela entrou no meu canal, ela viu Arrumando Gavetas. Ela não precisou assistir vídeo nenhum, ela pegou e foi pro workshop. Ela foi direto, comprou o ingresso e foi pro workshop. Para ela, aquilo trouxe uma resposta muito significativa. Para outra pessoa, pode não ter absolutamente nada a ver. Então, por exemplo, quando eu falo de sincronia, sempre começam a chover perguntas a respeito de eu estou vendo o número tal, eu fico vendo 1111, eu fico vendo números repetidos, eu fico vendo... Olha só, antes que vocês façam essa pergunta, eu vou responder de cara. Isso pode ser uma resposta para você, mas ela tem um significado absolutamente pessoal. O entendimento dela não está escrito em livro nenhum. Então, se alguém virar para você e falar assim, ver o número tal repetido é tal coisa. E é tal coisa para quem?
Sincronia, ela tem um sentido absolutamente pessoal e você precisa entender o que aquele número, o que aquela coisa, né, qual é a informação por trás daqueles fatos sincrônicos estão trazendo para você. Beleza? Dito isso, nós vamos começar a treinar e a entender como você faz para acessar essas sincronias na sua vida. E aí, o primeiro passo, adivinha qual é? Fazer a pergunta. Se você não está buscando nada, se você não quer nenhuma resposta, nada você vai ouvir. Você precisa perguntar. Você precisa lançar para o universo aquilo que você quer saber. As respostas, gente, ó, batata. A resposta chega. Como eu posso fazer as minhas transições? Não transições. Quando eu falo transições, são transições de vida mesmo, sabe? De carreira. Por onde eu começo? Qual é o entendimento que está me faltando para eu resolver tal situação? O que eu preciso fazer em tal situação? E por aí vai. Qual é a melhor atitude para eu tomar em tal coisa? Eu pergunto tudo, até quanto vai custar o curso, o nome do curso. Antes de chegar numa resposta, eu sempre escrevo, olha ele aqui. Eu sempre escrevo a minha pergunta antes de dormir. Antes de dormir, eu tenho sempre um ritualzinho. Eu faço as minhas meditações, eu faço as minhas limpezas diárias, porque faço isso diariamente, com aqueles comandos que eu expliquei para vocês, que Dani explicou para vocês. Dessa vez não fui eu, foi Dani. Faço as minhas desconexões do dia, ó, fico mais leve. E aí, coloco a minha pergunta. Fico um pouco com ela, sem pressa de achar a resposta. E deixo essa resposta chegar. Eu vou sempre dormir com a pergunta. No dia seguinte, eu começo a tentar responder algumas perguntas. E normalmente, às vezes, quando eu não tenho resposta ainda, quando está mais difícil, eu fico mais um tempo amadurecendo aquela pergunta e espero que venha aquela resposta até mim. Faça a pergunta. Faz a pergunta, vai dormir com ela, anote. Não faz a pergunta só na cabeça, a gente esquece. A gente precisa colocar as nossas práticas, tornar as nossas práticas mais palpáveis, sabe? É essa a ideia. Então, quando você fica só com a pergunta na cabeça, talvez você se perca dela e patine, de repente você não sabe mais o que você tinha perguntado, chega uma resposta que você não sabe de onde vem, e as coisas se perdem. Você precisa ir anotando, escrevendo, percebendo. Então anote, ok? Respira, entende o que você precisa saber e anota. Nós vamos falar sobre perguntas, mais 2 aulas sobre perguntas. Mas eu já vou adiantar uma coisa, um detalhe importantíssimo aqui para você. As nossas perguntas, elas precisam nos colocar em movimento, em ação. Então, direciona essa pergunta para aquilo que você precisa saber. Qual é a informação que eu preciso encaixar aqui para eu conseguir desenrolar essa situação? Qual é a resposta? O que eu preciso fazer? É uma pergunta boa. Muito cuidado com perguntas que tiram a sua força. Então, por que isso só acontece comigo? Esquece. Isso não vai te levar por um caminho bom. Então, se coloca em movimento, seja proativo na sua pergunta. Ok? A gente vai falar mais disso ali na frente. E depois, você vai ter que se conectar. Você vai ter que fazer silêncio, você vai ter que sair do liquidificador, você vai ter que ter os seus momentos a sós, você vai ter que respirar e entender tudo isso que está acontecendo dentro de você. Se você não abre espaços de silêncio durante o seu dia, as coisas vão ficando atropeladas. Teve gente que já me falou, assim, Nanda, eu assisti todas as suas aulas, eu tô perdida, eu não sei por onde eu começo. Tá tão no liquidificador que assistiu tudo e não ouviu o que eu falei. Né? Se isso serviu para você, volta e assiste de novo. Porque a gente começa
no exercício de colocar essas coisas em prática, não é assistindo a aula da Ananda. Eu estou só orientando como fazer. Mas se você não pegar o teu caderno e escrever, se você não fizer silêncio de verdade, se você não começar, não treinar a sua percepção sobre você, sobre o outro, não vai acontecer. Acredite, não vai. Infelizmente. Poderia, mas não vai. Então, a minha sugestão é, mais uma, pare 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. 5 minutos que seja. E conexão. Quando você direciona a sua atenção, ao invés de meditar e ficar para dentro, nessa eu gostaria que você percebesse coisas fora de você. E normalmente quando são detalhes da natureza, isso te conecta a uma energia diferente do que se conectar, do que olhar para dentro, do que se conectar aos seus sentimentos. Não é esse o propósito neste momento específico. É relaxar mesmo a tua mente para que você consiga essa conexão de forma mais fácil, mais natural. Então, Ananda, estou no meio da Avenida Paulista, trabalho num escritório fechado onde não dá para ver a luz. Compra uma florzinha, um vaso de planta, coloca na sua mesa. Mas para 5 minutos durante o seu dia e perceba detalhes dessa natureza, que seja o céu, que sejam as nuvens passando, que seja o movimento de alguma árvore que esteja perto de você, que seja a folha dessa florzinha que tem vários veios e, né, aquela cor brilhante e tem vida ali. É você percebendo a vida e se conectando a ela. É assim que a gente faz, parando e olhando e percebendo, e entendendo e sentindo. E assim você vai se integrando, integrando a sua força, restabelecendo a tua energia, porque se você está cuidando bem das suas transições, que nós já falamos lá atrás para fazer, você começa a ter mais energia também ao longo do seu dia, a sua percepção fica mais aguçada e as respostas chegam com muito mais facilidade. Você vai perceber essas respostas chegando para você, pode ser na topada do dedinho de manhã, mas elas acontecem. E não se preocupa. Não se preocupe se as respostas não estão chegando. Será que eu estou sabendo? Será que eu estou fazendo certo? Não, tá? Porque se tá com essa dúvida é porque você tá ansioso e não tá se conectando, não tá fazendo silêncio. Então, se preocupa em fazer silêncio, em fazer as suas conexões, em estar com a mente aberta, faz a tua pergunta, se concentra nas coisas certas e vai viver a tua vida sem ansiedade, tira a ansiedade do caminho e deixa as coisas acontecerem. Você está treinando com isso, fluir na vida. Esse é o treinamento aqui, você está treinando fluir na vida. E é assim que a gente faz, se acalmando e fazendo e permitindo que as coisas aconteçam. Se você deixar tudo na cabeça, e esse é o nosso passo 3. Se as suas percepções estiverem só na sua mente, barulhenta e bagunçada, não vai ouvir. E provavelmente você não veja. Então, ao longo desse treinamento, ao longo desses dias, escreva os insights, coloca a tua pergunta e de repente coloca assim, olha, eu tive essa percepção que talvez seja, chegou essa mensagem para mim, só nota lá, olha, vi a mensagem tal. Chegou, nossa, eu tive essa ideia, eu tive esse pensamento, sabe? E vai falando. É assim, eu gosto de ter, eu tenho vários. Eu vou mostrar para você, tá? Olha isso aqui. Esses são os que estão aqui agora. Eu tenho vários, porque eu gosto sempre de andar com um caderninho, porque eu vou escrevendo e eu compro desse tamanho porque cabe na minha bolsa. Simples assim, porque eu vou andando, levo para baixo, para cima e eu gosto de estar pertinho deles para
para poder escrever, para ter isso sempre à mão. Eu criei esse hábito e isso me ajuda a fluir e me ajuda a contar para Deus o que eu quero, o que eu preciso e me ajuda a sentir o caminho com mais facilidade, com mais harmonia, com mais calma. E aí você fala assim, como é que você consegue essa calma toda? Eu vou te falar assim, gente, eu faço tanta coisa. Também tenho uma vida assim, normal, igual de todo mundo, fazendo muitas coisas, com muitas coisas para fazer, 2 crianças para cuidar, mais trabalho, mais empresa, mais marido, mais estudos, outros projetos, novos projetos vindo, nascendo o tempo todo. E sim, a calma continua. E às vezes eu pego meu computador, sento na mesa da cozinha, porque a minha cozinha tem uma vista bonita para um lago, e eu sento lá e vou trabalhar na cozinha só por estar ali. Eu já vou de tempos em tempos, a cada texto que eu mudo, a cada texto que eu vou refazendo, ou a cada nova página que eu vou ler, eu dou uma respirada, eu olho para aquela paisagem e vou interagindo. E já falei, né? Faça o que você puder fazer. Se é o vasinho de planta em cima da mesa, coloca seu vasinho de planta em cima da mesa, mas lembre de respirar. Crie esse gatilho. Aprenda a criar gatilhos que te lembrem das coisas. Vamos falar sobre isso também, tá? Neste módulo eu vou colocar uma aula a respeito de criar esses gatilhos para que você se lembre de fazer as suas respirações, as suas conexões, de estar mais tranquilo e deixar as coisas fluírem com mais tranquilidade. Isso para mim faz sentido para você. E por favor, acredita, não testa, coloca a tua pergunta e se integra e espera a resposta e relaxa. E é assim que a gente faz. Tem segredo não, tá? Mas tem que fazer silêncio. Fica com Deus, até a próxima aula.